Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar. Olá, muito boa tarde para você. Amanhã tem Vasco e Coritiba ao vivo na Globo, 4 da tarde. Daqui a pouquinho, mostrar para você a provável escalação do Vasco. Tem reportagem especial também sobre o local onde o clube foi fundado 122 anos atrás. Muito legal. E antes de enfrentar o Vasco de novo pela Copa do Brasil, o Botafogo recebe o Santos pelo Brasileirão. Setembro, um mês desesperador. Paulo Autuori levou a mão à cabeça porque a placa subiu, o Fernando entrou. E o Honda caiu. O Fernando entrou com o Honda caído, com câimbras, o Paulo Autuori se desesperou. Com a retomada da Copa do Brasil e da Libertadores, o desgaste físico dos jogadores aumenta e até o treinador se atrapalha. O Botafogo esgotou, já fez as substituições em 3 etapas, por isso não pode colocar mais jogadores em campo, né? Quinta passada contra o Vasco, o Autuori tentou preservar os atletas, mas não deu certo. Minha preocupação foi, antes do Fernando entrar, perguntar como é que estavam o Calu e o próprio Honda. A sinalização foi positiva, entrou o Fernando, logo depois o Honda caiu e já não havíamos mais nada a fazer. No caso do Botafogo, também pesa a sequência de clássicos. Foram 3 no último mês. E os problemas físicos já afastaram Gatito Fernandes por 2 jogos do Brasileirão e tiraram do time titular Guilherme Santos, Luiz Henrique e Pedro Raul. Pelo menos das viagens, o Botafogo tem sido poupado. Os 2 últimos clássicos contra o Vasco foram no estádio Newton Santos. O palco é o mesmo do jogo de domingo contra o Santos pelo Brasileirão. E a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil também vai ser definida aqui no Rio de Janeiro, na quarta-feira que vem, em São Januário. A cada jogo, o Autuori vai precisar calcular os riscos de fazer valer seu gosto pessoal. É como num jogo de tabuleiro. A vida de treinador tem a incerteza dos dados misturada com escolhas que podem levar a caminhos difíceis. Domenic Torrent, por exemplo. Quando imaginaria que 11 jogos depois de assumir o time, que era considerado o melhor do país, estaria mergulhado numa crise? Lógico que o Flamengo cria uma expectativa muito maior pelo que fez o ano passado, mas o Flamengo já não vinha jogando um bom futebol desde o começo do ano. É mais fácil de ser marcado, não tem aquela mobilidade que os jogadores tinham e a criatividade. Internamente, o trabalho do espanhol já enfrenta questionamentos em diferentes setores do clube. Depois de 2 derrotas seguidas, uma delas com vexame histórico, o vice de futebol Marcos Braz convocou uma entrevista coletiva para hoje à tarde. O dirigente já tinha feito isso quando o Domi também tinha perdido 2 jogos logo no início do trabalho. O momento é de buscar e dar explicações. Esses são acidentes de percurso, não é porque tomou de 5-0 tá tudo errado, o esquema, os jogadores, o treinador. Tem que ter paciência e tem que ter coerência. Pensar mais com a cabeça, não só com o coração. O Domi ainda está em busca da formação ideal para o Flamengo. No jogo em que deu tudo errado contra o Independiente Del Valle, ele apostou numa escalação sem surpresas. Mas no Campeonato Brasileiro é o 2º treinador que mais trocou titulares até agora. Só perde para Eduardo Cudê, do Internacional. Já foram 24 jogadores diferentes que entraram como titulares nesse período. Como não tem muito tempo de treinar, a conversa é fundamental. O jogador olhar no olho do treinador e colocar suas dificuldades. O time segue no Equador. Depois do jogo em Quito, foi para Guayaquil, onde enfrenta o Barcelona pela Libertadores. Na partida do Maracanã, no dia 11 de março, vitória por 3-0. Um Flamengo bem diferente num outro mundo pré-pandemia. Tem que dar tempo ao tempo, os jogadores assimilarem o trabalho do Domenech, deixar ele trabalhar, deixar ele botar em prática. Nesse novo mundo e no sempre imprevisível tabuleiro do futebol, quais serão os próximos passos do dono? O Fluminense vai enfrentar o Sport amanhã, o jogo vai ser no Recife. Fluminense bem quebrado para esse jogo, mas vai contar com o Hudson, que tem se firmado como o novo líder do elenco tricolor.
Hudson chegou ao Fluminense no início do ano, e não apenas como um experiente meio-campo. Entrou em cena um líder. Então vamos seguir um plano de jogo, do começo ao fim, com muita intensidade. Todo sacrifício é pouco, tem que sacrificar. O meio-campo Hudson solta a voz nas preleções do elenco. Sem o atacante Fred, que se recupera da Covid-19, ele chamou a responsabilidade de liderar o time em campo nos últimos 2 jogos. E deu certo. Vitória contra o Corinthians pelo Brasileirão e contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Hudson não jogava 2 partidas como titular desde o fim de julho, quando sofreu uma lesão no tornozelo. Eu preciso melhorar ainda meu ritmo de jogo, minha condição física. Ainda acho que estou um pouquinho longe do ideal. Hudson deve ser titular novamente contra o Sport amanhã fora de casa. O técnico da Helman poupou 3 jogadores que não viajaram para o Recife. No meio-campo, Dodi, Michel Araújo e Nenê, que também era opção no ataque. Iago, Ganso e Marcos Paulo devem substituí-los. O que não vai mudar é aquele incentivo do Hudson que já começa no vestiário. Hoje nós vamos fazer um grande jogo, rapaziada. Meu Deus, bora! Amanhã, o Vasco pega o Coritiba fora de casa pelo Brasileirão. Vários titulares devem ser poupados para esse jogo aí de quarta contra o Botafogo pela Copa do Brasil, né? Até o técnico Ramon vai ser desfalque porque testou positivo para a Covid-19. Te mostrar o time bem diferente do Vasco, provável escalação contra o Coritiba. Fernando Miguel, Caio Tenório, Miranda, Ulisses Henrique, todos da base do Vasco. Bruno Gomes, Marco Júnior e Bruno César. Lá na frente o Guilherme Parede, Ribamar e Igor Catatal. É o time do Vasco contra o Coritiba. E agora você vai ver a história de um grupo de torcedores que se uniu para resgatar um endereço importante da história do Vasco. A placa tá ali para todo mundo ver. Aqui nasceu o Clube de Regatas Vasco da Gama. A ata da reunião realizada no dia 21 de agosto de 1898 foi o ponto de partida para a investigação. O pesquisador Henrique Hubner foi atrás dos croquis que estão arquivados na Secretaria Municipal de Urbanismo. Ele descobriu que o mesmo terreno trocou de endereço com as mudanças arquitetônicas do centro do Rio. Ficava na Rua da Saúde 293, a mesma rua passou a se chamar Sacadura Cabral e o número mudou para 345. Descobrimos os imóveis do 347, 345 e do 343. É um croquis de 1911 com a antiga numeração e a nova numeração da região. E indicava aqui como 345, antigo 293. Sacramentado. A história chamou a atenção do Rafael e do grupo de amigos vascaínos. Quando a gente veio, estava para alugar. O que a gente precisa fazer, né? Então a gente ligou para o proprietário e ele disse que o lugar estava para ser uma lotérica. A gente tem que convencer que isso tem que voltar para o Vasco. Vou te falar a verdade, assim, nós somos vascaínos, esse lugar foi o lugar de fundação do Vasco e ele vai voltar para nossa mão. R$ 12.500 por 5 meses de aluguel foram pagos à vista com dinheiro arrecadado numa grande corrente. Era hora de trabalhar voluntariamente. Pintar, serrar, limpar. Fábio virou uma espécie de síndico. Aí viram meu nome lá e a galera começou a me... Pô, você que tá lá tocando a sede do Vasco, que maneiro, parabéns, cara. Pô, eu tenho uma loja de tinta. Pô, o que você tá precisando? Me fala que eu te dou. Logo, a Clarissa apareceu trazendo outro grupo. Então a gente conseguiu pintura, a gente conseguiu a reforma, a gente conseguiu detetização, a gente conseguiu tudo com vascaínos, né? A ideia é inaugurar a casa já no mês que vem com uma exposição permanente sobre a fundação do clube e a história do local. É só uma das muitas ideias. Mas quando as escolas voltarem às aulas, a gente quer trazer escolas para cá para conhecer essa história do Vasco, que é a história mais bonita, né, que a gente costuma falar. Então é isso, assim, é um grande centro cultural o Vasco da Gama. A novidade também mexeu com a família da Fernanda. Ela é sobrinha bisneta do primeiro presidente do Vasco, Francisco Teixeira do Couto, que estava na reunião de fundação. É uma história muito bonita, muito importante e muito atual também. Uma nova fase de conexão do passado com o futuro. É uma torcida que enxerga longe e que sabe que a história é o maior patrimônio do clube.